Graças a Deus. Estamos de volta para mais uma live. E nesta tarde nós iremos falar sobre perguntas e resposta. E a pergunta de hoje é: pastor, fui casada no civil e religioso, porém divorciada, pois o meu marido não era crente, pois resolvi a divorciar. O que o Senhor acha disso? Bom, para que nós possamos começar a darmos início neste argumento tão polêmico dentre a humanidade, nós iremos abordar alguns versículos que a Bíblia nos concede, que a Bíblia nos dá respaldo para que nós possamos responder esta pergunta que é tão polêmica. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9, que vai dizer assim: mas, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Meus queridos, há uma pergunta, e diante desta pergunta existe resposta. Para tudo que nós iremos fazermos uma argumentação de uma pergunta, de uma interrogação, existe uma resposta. É lícito que venha uma resposta. Porém, que esta resposta seja uma resposta verídica, de acordo com a Sagrada Escritura. Se a mulher casou civilmente e religioso, está em um patamar diante da autoridade divina e diante da autoridade do homem, legalmente legalizada. Porém, quando resolvem entre ambos a uma desfazimento da união em que foi feita, aprovada tanto pelo homem quanto por Deus, que é o casamento, quando houver uma carta de repúdio, a Bíblia já não nos dá respaldo, já não nos orienta para aprovar este tal ato. Pois aqui a Bíblia diz que, todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O que a Bíblia está dizendo é que a mulher, quando ela cria um laço matrimonial com o seu marido, ambas as pessoas se tornaram uma só carne. Porém, quando há um desfazimento desta união, existem atos pecaminosos que impedem para partir para um novo casamento. Pois a Bíblia diz que quando alguém se casa e se separam, tantos de uma parte quanto da outra, está fazendo com que seu cônjuge se torne adúltero. A Bíblia diz que aquele que dá carta de repúdio à vossa mulher se torna
adúltera por causa da carta de repúdio dado à companheira que lhe despediu. A Bíblia, ela dá recomendação para nós que um casamento aprovado por Deus, divinamente constituído por Deus, é o casamento em que este primeiro casamento gera uma obediência na Santa Escritura. Quando o homem se casa, ele largou o pai e a mãe, da mesma forma a mulher, e agora se uniu para que ambos venham a ser somente uma carne. E a Bíblia nos dá recomendação que se o homem se apartar ou se a mulher se apartar do marido, que fique sem casar. Que esta resposta fique bem clara para esta pergunta que é tão polêmica dentre a humanidade, pois a Bíblia vai falar lá no livro de Malaquias que Deus diz assim: eu, o Senhor, vosso Deus, repudio o divórcio. Deus está dizendo através da sua mensagem que o divórcio não é aprovado por Ele. O divórcio é abominável por Ele. Deus, Ele quando aprova que ambas as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, venham se lançar num laço matrimonial, que eles vivam e que a única separação que pode ter entre ambas é a morte. Em um dos casos em que haja separação, uma única opção que haja separação para legalizar um novo casamento se chama morte. Se um dos ambos casados morreu, o que está vivo, ele diante da legalidade eclesiástica está de acordo com esta legalidade para tornar um novo casamento, contando que seja no Senhor este novo casamento. A Bíblia fala também acerca de um casamento quando houve traição entre uma das ambas as partes. Mas este casamento não legaliza um novo casamento, ou seja, este divórcio, esta carta de repúdio, não legaliza um novo casamento. Melhor que se reconcilie, viva em comunhão, cria seus filhos na sujeição, na obediência, obedeça o marido, da mesma forma o marido ame a sua mulher e viva em comunhão para com Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 12 e 13 e também no 14. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha, estes versículos é para que nós venhamos entender e dar esta resposta diante da Bíblia, para quebrar todo o laço do inimigo que tenta intermediar na vida de alguém que foi casado e pretende divorciar por qualquer motivo. A Bíblia diz que não se deve dar carta de repúdio a vossas mulheres, não se deve repudiá-lo por qualquer motivo, né? E a Bíblia nos dá resposta para tudo que nós queremos ter esta resposta. A mulher descrente é santificada pelo marido, o marido descrente é santificado pela mulher.
Não é porque o marido não é crente e a mulher é crente que ela vai tomar uma atitude de fazer com que venha ser posta uma carta de repúdio. O conselho que eu darei: se unam, respeitem-se, viva em comunhão, viva em confraternização para com o Senhor. A Bíblia ela dá respaldo para um divórcio em duas opções. Através de uma traição, a Bíblia dá respaldo para divórcio, mas não dá respaldo para um novo casamento. E é outra opção que a Bíblia, mais uma vez, dá respaldo para o divórcio. É a morte de um dos casais. De um de ambos que casaram, se o que morreu, ele abriu legalidade para o que está vivo casar com quem queira, desde que seja no Senhor. Porém, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. O divórcio não é decretado por Deus. Por mais que civilmente legalizam leis para aprovar o divórcio, mas diante da Sagrada Escritura, meu querido, minha querida, não é aprovada por Deus. Ele repudia, repugna, odeia o divórcio. Que fique bem claro, somente o primeiro casamento é válido diante de Deus. Do segundo casamento para frente é entre o homem e a mulher. Deus não está mais no negócio. Deus não está nem aprovando e nem desaprovando. Ele deixou neutro, que a pessoa toma a sua atitude e que ela arca com suas consequências daqui para frente. Porque aprovado por Deus é somente o primeiro casamento entre um homem e uma mulher. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E que fique bem claro que só existe um casamento. Só existe um casamento aprovado por Deus, que é o casamento primário. O primeiro casamento é o casamento que Deus aprova. Quando ambos se gostaram, se amaram, construíram família e receberam uma atitude de civilmente e religioso casarem-se para Deus aprovar e abençoar o casamento. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos. Amém.